Frente a frente com o Brasiliano, aqui na Rádio Cultura. Agora é pra valer. A todos, bom dia, né? Ainda, faltam alguns minutos. Estamos aqui na Cultura AM de Sete Lagoas, com a visita nobre e ilustre da nossa Gleide Andrade, secretária nacional do PT de Finanças. Ela é mineira e ela vai contar um pouquinho mais disso. Obrigado pela sua presença novamente em Sete Lagoas. Mineira, né? Mineira, obrigada. Primeiro, saudar você, Brasiliano, agradecer pelo convite, saudar todos os nossos ouvintes aí da Rádio Cultura, dizer que é sempre um prazer voltar em Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade muito importante para Minas Gerais, é uma das cidades acima de 100 mil eleitores, então ela, de alguma maneira, ela é um expoente poderoso do nosso estado de Minas Gerais e uma cidade polo na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Nós que temos uma região, parte fundamental da economia mineira passa pela região metropolitana, portanto, passa também por Sete Lagoas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-bola agora de manhã. Sim, a visita, logicamente, vem trazer boas novas que o governo federal vem empreendendo aqui no nosso estado. Sabemos que tem algumas concessões recentemente nas rodovias. O que a senhora pode nos trazer aí? Olha, eu falei recentemente que eu acho que essa semana foi realizado o maior sonho do povo mineiro. Estou falando de Minas Gerais como um todo, que foi o anúncio e as máquinas chegando na 381, a duplicação da 381. E por que eu falo que é o sonho de todos os mineiros? Porque a 381, embora ela seja uma rodovia que nos liga a São Paulo, Brasília. Não, a 381 ela liga a gente até Espírito Santo. A gente vai, é o caminho para o Espírito Santo, que é onde a gente frequenta as praias. Sim. Né? Mas é uma rodovia de tráfego muito importante, muito importante. Ela vai beneficiar muito a economia da região metropolitana, a partir ali de Sabará, Santa Luzia, até o Governador Valadares, porque toda essa região do Médio Piracicaba, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, essa região está muito sofrida ultimamente, muito sofrida. E essa rodovia é a rodovia da morte. Eu duvido que se tem algum mineiro que não conhece alguém que já perdeu alguém na 381. É uma rodovia que matou, ceifou muitas vidas. E é um sonho histórico essa duplicação. Então essa semana, quinta-feira, né, as máquinas foram colocadas na pista, na altura da cidade de Belo Oriente. Teve lá o nosso ministro das Minas e Energias, que também é um mineiro, né, Alexandre Silveira, e o ministro dos Transportes, o Renan Filho, para fazer essa inauguração. E eu tive com o presidente Lula também, tive com o presidente Lula dia 15 de janeiro, e o presidente me disse que virá em breve aqui em Minas. E o em breve dele é em breve mesmo. Você viu que só os médicos liberaram ele já foi para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Porque ele quer passar por onde terão novas concessões, que é o caso também da nossa 040 aqui. Sim, E teve uma reunião, inclusive, essa semana, eu não sei se foi, eu acho que foi em Ribeirão das Neves, com a NTT, exatamente para tratar desse trecho também aqui da 040, que é um sonho histórico essas importante. malhas viárias importantes que ligam alguns estados e traz produtividade. Muita produtividade, porque vamos lembrar que nós vivemos num país ainda que a principal malha viária é as rodovias, né? Então, a rodovia ela tem que estar em condição de trafegar. O alimento, os grãos, eles são todos transportados, a grande maioria dos grãos, soja, feijão, arroz, por caminhão, não é por trem. É um dos motivos que ainda encarece ainda os alimentos. Também. Então nós temos que ter estradas, sobretudo essas estradas de grande tráfego,
elas têm que estar em condições de preservar a vida, de dar estabilidade, e quando as estradas estão assim, elas também influenciam muito na economia local. A economia vai se trafegar bem porque vai gerar emprego nas regionais onde se começam as obras e também vai trazer um fluxo de melhoria de transição. Então pode até, depois de um certo tempo, melhorar o preço-custo. Exatamente. Você pega aqui a 040, eu falei muito da 381, Sim. Que é um investimento de quase 30 bilhões de reais. Pensa o que não custa uma... De turismo vai ser muito bom, porque vai se recuperar uma área... Exatamente. E aqui na 040, porque o que ocorre com a 040? Ela corta, ela entra dentro de várias cidades aqui. Então, primeiro você tem essa coisa da mobilidade urbana, né? Você tem que ter... A gente hoje, é uma prioridade do governo do presidente Lula, essa questão da mobilidade urbana. Da mesma forma que ele está investindo nas concessões. Eu falei da 381, falei da 040, mas quero falar da 262 também, que nos liga ao estado de Goiás. Sim. É outra também, que vai fazer agora, a ideia é pegar de Nova Serrana, porque ela é duplicada até Nova Serrana. Agora tem que fazer de Nova Serrana até Uberlândia, que é outra concessão. São outros polos também. São outros polos também, é o polo da soja, né? Sim. O Triângulo Mineiro. Boa tarde a todos, bom dia, né? Ainda, faltam alguns minutos. Estamos aqui na Cultura AM de Sete Lagoas, com a visita nobre e ilustre da nossa Gleide Andrade, secretária nacional do PT de Finanças. Ela é mineira e ela vai contar um pouquinho mais disso. Obrigado pela sua presença novamente em Sete Lagoas. Mineira, né? Mineira, obrigada. Primeiro, saudar você, brasiliano, agradecer pelo convite, saudar todos os nossos ouvintes aí da Rádio Cultura, dizer que é sempre um prazer voltar em Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade muito importante para Minas Gerais, é uma das cidades acima de 100 mil eleitores, então ela, de alguma maneira, ela é um expoente poderoso do nosso estado de Minas Gerais. E uma cidade polo na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Nós que temos uma região, parte fundamental da economia mineira passa pela região metropolitana, portanto, passa também por Sete Lagoas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-bola agora de manhã. Sim, a visita, logicamente, vem trazer boas novas que o governo federal vem empreendendo aqui no nosso estado. Sabemos que tem algumas concessões recentemente nas rodovias. O que a senhora pode nos trazer aí? Olha, eu falei recentemente que eu acho que essa semana foi realizado o maior sonho do povo mineiro. Estou falando de Minas Gerais como um todo, que foi o anúncio e as máquinas chegando na 381, a duplicação da 381. E por que eu falo que é o sonho de todos os mineiros? Porque a 381, embora ela seja uma rodovia que nos liga a São Paulo, Brasília. Não, a 381 ela liga a gente até... Espírito Santo. A gente vai... É o caminho para o Espírito Santo, que é onde a gente frequenta as praias. Sim. Né? Mas é uma rodovia de tráfego muito importante. Muito importante. Ela vai beneficiar muito a economia da região metropolitana, a partir ali de Sabará, Santa Luzia, até o Governador Valadares, porque toda essa região do Médio Piracicaba, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, essa região está muito sofrida ultimamente, muito sofrida. E essa rodovia é uma rodovia de morte. Eu duvido que se tem algum mineiro que não conhece alguém que já perdeu alguém na 381. É uma rodovia que matou, ceifou muitas vidas. E é um sonho histórico essa duplicação. Então, essa semana, quinta-feira, né? As máquinas foram colocadas na pista, na altura da cidade de Belo Oriente. Teve lá o nosso ministro das Minas e Energias, que também é um mineiro, né? Alexandre Silveira, e o ministro dos Transportes, o Renan Filho,
para fazer essa inauguração. Eu tive com o presidente Lula também, eu tive com o presidente Lula dia 15 de janeiro, e o presidente me disse que virá em breve aqui em Minas. E o em breve dele é em breve mesmo. Você viu que só os médicos liberaram ele já foi para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Porque ele quer passar por onde terão novas concessões, que é o caso também da nossa 040 aqui. Sim, E teve uma reunião, inclusive, essa semana, eu não sei se foi, eu acho que foi em Ribeirão das Neves, com a NTT, exatamente para tratar desse trecho também aqui da 040, que é um sonho histórico. Essas importante. malhas viárias importantes que ligam alguns estados e traz produtividade. Muita produtividade, porque vamos lembrar que nós vivemos num país ainda que a principal malha viária é as rodovias, né? Então, a rodovia ela tem que estar em condição de trafegar. O alimento, os grãos, eles são todos transportados, a grande maioria dos grãos, soja, feijão, arroz, por caminhão, não é por trem. É um dos motivos que ainda encarece ainda os alimentos. Também. Então nós temos que ter estradas, sobretudo essas estradas de grande tráfego, elas têm que estar em condições de preservar o país do mundo que tem um sistema de saúde público como o Brasil. Como é que você acha que você sustenta um SUS se não for com dinheiro público, se não for com dinheiro das estatais? Como cuida do seu povo, né? Como é que a gente... Qual é o país do mundo que tem esse tanto de universidade federal que nós temos? Fala em universidade, eu vi no Instagram a senhora comunicando que tem agora um projeto que saiu, foi aprovado, colocando que vai ter condições, você falou formiga, pinguim, que vai aumentar os campos. Isso, exatamente. Então, eu achei muito interessante e que isso não está sendo divulgado. Não está sendo divulgado. Porque o que o presidente fez? Olha que interessante. Sete Lagoas não tinha Instituto Federal, então passou a ter o Instituto Federal. Formiga, já tem, só que é pequeno. De Minas, né? Aí o que ele fez? Ele aumentou. Então lá, se tinha, eu não lembro o número agora, mas se tinha 400 professores, vai passar a ter 800. Então se tem 800 e atendia 500 alunos, vai passar a atender mais 1.000 e tantos alunos. Isso é investimento. Nós do PT, nós entendemos que educação e saúde é investimento, não é gasto. Sim. Então, quanto mais você aporta de recursos na saúde e na educação, mais o país desenvolve, mais a economia melhora. Aqui esse ponto é muito importante, que acabou de falir uma instituição em Sete Lagoas, e o governo do estado e o governo local não trabalharam para recuperar um campo da universidade que cabia 6.000 alunos, tinha direito, todos os campos tinham formação, e hoje está em falência decretada. Isso é um crime, né? Então, e é dentro do centro da cidade de Sete Lagoas. Então, imagina, isso que está sendo feito pelo governo federal, não houve aproximação do governo do estado por questões políticas. Então, se ignora, e aí o Lula está fazendo o inverso, e você trazendo essas notícias que não é divulgadas, né? Brasiliano, você pensa o seguinte, no dia que assinou a duplicação da 381, porque quinta-feira agora, foi o quê? Foi as máquinas chegando. Sim. Então, eles vieram trazer as máquinas para a 381. Assinou lá em Brasília, no Palácio, eu estava lá. Foi agora, não tem um mês. Veja você, eu comecei a entrevista dizendo que eu acho que a duplicação da 381 é o maior sonho do povo mineiro. O governador do estado simplesmente não foi. Não foi. Porque, infelizmente, o governo de Minas Gerais... ele não está na mesma sintonia, ele não faz nada, é um governo morto, é um governo que não investe em nada, não investe em saúde, não investe em educação, não investe em infraestrutura. Vamos pegar podemos falar das nossas MGs, as estradas vicinais que nós temos aqui em Minas. O estado é assim, quando chove, você não anda, porque enche de buraco. Sim. Aí fica a seca inteira com os buracos. Quando chega véspera de eleição, aí vai recapear, aí vai tampar os buracos. Quer dizer, um negócio desrespeitoso com o povo mineiro. Então, um governo que parece que não tem entusiasmo, parece que não tem empatia com o povo mineiro. Eu estou te dizendo da 381,
Mas eu posso te falar do Propag. Eu não gosto muito de falar sigla, que as pessoas não sabem o que é. Mas é o Programa de Recuperação da Dívida do Estado com a União, que o governo federal fez. Minas é o estado que mais deve. Então, o que o presidente Lula fez agora com esse Propag é um presente. É um presente. O governador de Minas ainda saiu falando mal. Veja, se o governo federal fizesse com o Zema o que o Temer fez com o Fernando Pimentel, o estado estava parado. O governo do Temer suspendeu todos os repasses para o estado de Minas Gerais. O presidente Lula nunca deixou de repassar um recurso para o governo de Minas, indiferente da posição política do Zema. Sempre repassou. Por quê? Porque todo mundo sabe que os estados dependem muito da União. Sim. Então, se fosse a intenção do presidente Lula prejudicar o estado de Minas Gerais, ele não tinha feito esse Propag para pagar as longas datas e excelentes condições. Porque só mãe para fazer uma coisa dessa, só um pai para fazer uma coisa dessa. Minas vai pagar a sua dívida em suaves prestações, em condições de investimento, que é super inovador isso. Ele vai pagar investindo no próprio... A bandeira falando, o governo federal, mesmo que seja um estado federativo, eles não trazem falando, olha, o governo federal cumpriu a meta dele em trazer essas benfeitorias ou melhorias para a população. Olha, isso é uma coisa que a gente vê com recorrência. Primeiro, é bom a gente falar aqui, brasileiro, que você falou do federativo. Eu Sim. Quero falar do republicanismo. O presidente Lula o governo do presidente Lula é extremamente republicano. Eu quero lembrar aqui que o presidente Lula, no dia que ele se tornou presidente, ele passou a governar para todos e todas as brasileiras, indiferente se votou nele ou não. Então, os municípios, diferente do governo anterior, que você tinha que ser do partido dele, ler na cartilha dele com o presidente Lula, não tem isso. Então, e uma prova disso é aqui, Sete Lagoas. Vamos falar do que Sete Lagoas conquistou também. Um Instituto Federal. O ano passado, o presidente Lula deu para o estado de Minas Gerais 8 novos institutos federais. Um foi para Sete Lagoas. Veja, quando você investe no Instituto Federal, você está investindo, primeiro, na educação, você está investindo na formação da juventude, mas você está investindo na qualificação de mão de obra. Isso é muito importante, porque isso significa dizer que o seu filho vai poder estudar dentro da sua cidade, morando na sua casa. Sim. Eu sou de uma geração, brasileira, que eu saí da minha cidade, eu sou de Divinópolis, e tive que vir estudar em Belo Horizonte, porque eu não tinha oportunidade. Agora, veja você, um Instituto Federal em Sete Lagoas significa também um grande empreendimento, um grande desenvolvimento para a cidade, que essa mão de obra qualificada que vai ser formada, por óbvio, ela também vai trabalhar aqui. Porque se eu tenho aqui um Instituto Federal que tem um curso, por exemplo, eu tenho um curso de mecatrônica, não tenha dúvida que as empresas desse setor vão querer vir para cá também. Sim. Por quê? Porque eu sei que ali tem mão de obra qualificada para atender ao mercado que eu preciso. Então, essas coisas a gente precisa dizer para a população. Aqui ganhou, o governo do presidente Lula colocou 500 Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos falando de moradia popular, dar casa própria para as pessoas. As pessoas vão saber, quem paga o Minha Casa Minha Vida é o governo federal, é o governo do presidente Lula. E não é pouco, 500 casas. E 500 casas. Você pensa o que se representará para a economia local 500 famílias pararem de pagar aluguel, vão parar de pagar aluguel. A construção civil aquece. A construção civil aquece, o dinheiro começa a render, começa a sobrar. Então, a casa é o bem mais precioso que todo mundo quer. Porque eu falo muito o seguinte, qual é o problema do dinheiro do aluguel? Ele nunca mais volta para você. Nunca mais volta. Não. O Minha Casa Minha Vida, além de ser um financiamento muito pequeno, ele é quase gratuito, a prestação é muito baixa. Quer dizer, você dá dignidade às famílias. É muito importante. Agora, é curioso que tem alguns municípios que os prefeitos
não divulga, não conta que foi o governo do presidente Lula que fez. Tem muitos municípios em que as gestões municipais se apropriam das coisas do governo federal. Eu acho que eu sou de uma teoria do seguinte, quem fala a verdade não merece castigo. Sim. Então, a gente tem que saber agradecer. E nós mineiros, eu quero dizer isso, de maneira geral, nós temos muito a agradecer ao presidente Lula. Porque o Estado estava parado, não tinha investimento federal nenhum no nosso Estado. Nós passamos 6 anos sem nenhum investimento federal. Principalmente a dívida que se acarreta. A dívida que agora o presidente Lula, o acordo da dívida dos estados, que o estado mais... Você sabe que o maior problema é Minas Gerais. Sim. Então esse Propag vai ajudar muito o estado de Minas Gerais. E o presidente Lula falou essa semana na Rádio Itatiaia, não esperem de mim que eu vá contribuir com privatização de CEMIG, Copasa, porque são empresas públicas. Sim. Isso é a nossa riqueza, a riqueza dos mineiros. Eles falam tanto que a privatização no Brasil tem que ser feita porque os países desenvolvidos têm. Mas se você colocar nos Estados Unidos, tem o triplo de estatais que no Brasil tem. Não, e uma coisa que as pessoas que defendem a estabilidade, e quando as estradas estão assim, elas também influenciam muito na economia local. A economia vai se trafegar bem porque vai gerar emprego nas regionais onde se começam as obras e também vai trazer um fluxo de melhoria de transição. Então pode até, depois de um certo tempo, melhorar o preço-custo. Exatamente. Você pega aqui a 040, eu falei muito da 381, Sim. que é um investimento de quase 30 bilhões de reais. Pensa o que não custa uma... De turismo vai ser muito bom, porque vai se recuperar uma área... Exatamente. E aqui na 040, porque o que ocorre com a 040? Ela corta, ela entra dentro de várias cidades aqui. Então, primeiro você tem essa coisa da mobilidade urbana, né? Você tem que ter... A gente hoje, é uma prioridade do governo do presidente Lula, essa questão da mobilidade urbana. Da mesma forma que ele está investindo nas concessões. Eu falei da 381, falei da 040, mas quero falar da 262 também, que nos liga ao estado de Goiás. É outra também, que vai fazer agora, a ideia é pegar de Nova Serrana, porque ela é duplicada até Nova Serrana. Agora tem que fazer de Nova Serrana até Uberlândia. Que é outra concessão. São outros polos também. Outros polos também, é o polo da soja, né? Sim. O Triângulo Mineiro é um grande produtor. Então, essa... Que vai ligar a vazão depois para o porto. Exatamente, é isso mesmo. Então, essas concessões são muito importantes para garantir a vida, mas também para garantir a economia. A nossa economia, se você tem estradas em boas condições, com certeza a geração de emprego é muito grande. Pensa quantos empregos diretos não vai gerar aqui. Na hora que começar a renda per capita já começa a melhorar, a informalidade deixa de existir. Na hora que as máquinas chegarem aqui, chegou a máquina, chegou o emprego. Então, nós vamos poder empregar muita gente que às vezes tem que sair, às vezes não. A previsão já tem ela já em vista? Eu tive lá no Palácio no dia que anunciou da 381. E o Renan, que é o nosso ministro, ele falou que a 040 e a 262, que já foram anunciadas no ano passado. Sim. Essas não são de agora, elas já estão numa fase bem avançada. Eu quero crer, não posso afirmar, mas eu quero crer que nós estamos falando de máquina na pista para um período curto agora. Primeiro semestre. Primeiro semestre, eu acho, né? Não vou arriscar trimestre, mas eu acho que primeiro semestre, com certeza. Então, até no meio do ano, já pode os municípios já começar a se organizarem. Se organizar, porque você pensa o seguinte, o que acontece muito com as cidades do entorno de Belo Horizonte? Não tem emprego para todo mundo. Sim. Então as pessoas têm que migrar. Uns migram para Belo Horizonte, agora outros têm que migrar para lugares longes, né? Para poder... Essas obras vai ser muito importante, porque não vai ficar somente paradas na indústria. Hotelaria, hospedagem, o setor de alimentação. Alimentação, tudo isso vai se rodar. E a própria vida da cidade vai ser alimentada do dinheiro que vai ser aplicado nessa indústria, nesses empregadores. O governo, vamos falar uma coisa aqui, que é o seguinte, o governo federal... Ele aplicou muito dinheiro em Sete Lagoas e está aplicando muitos recursos, né?
queria ver, você ter noção do que eu estou falando. Só no Parque Seleção, foi o último parque agora, tem 15 empreendimentos aqui para Sete Lagoas. Uma unidade básica de saúde, vai ser construída, vai ser feita. Mais 10 ambulâncias do SAMU. Ótimo, porque está muito socateada aqui a região. Pois é, um centro, um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, e uma policlínica. Isso tudo são obras que foram aprovadas, que estão dentro do PAC Seleção do governo federal para a cidade de Sete Lagoas. Além de um espaço esportivo comunitário, que a gente chama de infraestrutura social. O esporte está muito decadente. Pois aqui. é. E o Água para Todos, que é um abastecimento de água urbana. Isso que eu estou falando, é só do Parque Seleção. Posso falar outras outras coisas. É um problema sério também da água aqui, que falta muito. A SAI é um problema que o município acarreta e que tem a concessão, né, pela prefeitura, e a região necessita também desses investimentos. Porque nenhum, hoje, dos políticos regionais fala que esses benefícios venham ao município, ao cidadão. Eles mesmos invertem, falando... Aqui, vamos lá? Isso, só acertar. Isso. Amém. Tá bom. Rádio Cultura. AM Sete Lagoas. Aqui. Ao vivo. Bora? Ao vivo? Sim. Tudo certo. Pode já. Esse aqui não tá entrando ao vivo. Não. Frente a frente com o brasiliano é na cultura. No ar, boa tarde a todos. Bom dia, né? Ainda, faltam alguns minutos. Estamos aqui na Cultura AM de Sete Lagoas, com a visita nobre e ilustre da nossa Gleide Andrade, secretária nacional do PT de Finanças. Ela é mineira e ela vai contar um pouquinho mais disso. Obrigado pela sua presença novamente em Sete Lagoas. Mineira, né? Mineira, obrigada. Primeiro, saudar você, brasiliano, agradecer pelo convite, saudar todos os nossos ouvintes aí da Rádio Cultura, dizer que é sempre um prazer voltar em Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma cidade muito importante para Minas Gerais, é uma das cidades acima de 100 mil eleitores, então ela, de alguma maneira, ela é um expoente poderoso do nosso estado de Minas Gerais, e uma cidade polo na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Nós que temos uma região, parte fundamental da economia mineira passa pela região metropolitana, portanto, passa também por Sete Lagoas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-bola agora de manhã. Sim, a visita, logicamente, vem trazer boas novas que o governo federal vem empreendendo aqui no nosso estado. Sabemos que tem algumas concessões recentemente nas rodovias. O que a senhora pode nos trazer aí? Olha, eu falei recentemente que eu acho que essa semana foi realizado o maior sonho do povo mineiro. Estou falando de Minas Gerais como um todo, que foi o anúncio e as máquinas chegando na 381, a duplicação da 381. E por que eu falo que é o sonho de todos os mineiros? Porque a 381, embora ela seja uma rodovia que nos liga a São Paulo, Brasília. Não, a 381 ela liga a gente até... Espírito Santo. A gente vai... É o caminho para o Espírito Santo, que é onde a gente frequenta as praias. Sim. Né? Mas é uma rodovia de tráfego muito importante. Muito importante. Ela vai beneficiar muito a economia da região metropolitana, a partir ali de Sabará, Santa Luzia, até o Governador Valadares, porque toda essa região do Médio Piracicaba,
do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, essa região está muito sofrida ultimamente, muito sofrida. E essa rodovia é a rodovia da morte. Eu duvido que se tem algum mineiro que não conhece alguém que já perdeu alguém na 381. É uma rodovia que matou, ceifou muitas vidas. E é um sonho histórico essa duplicação. Então essa semana, quinta-feira, né, as máquinas foram colocadas na pista, na altura da cidade de Belo Oriente. Teve lá o nosso ministro das Minas e Energias, que também é um mineiro, né, Alexandre Silveira, e o ministro dos Transportes, o Renan Filho, para fazer essa inauguração. E eu tive com o presidente Lula também, tive com o presidente Lula dia 15 de janeiro, e o presidente me disse que virá em breve aqui em Minas. E o em breve dele é em breve mesmo. Você viu que só os médicos liberaram ele já foi para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Porque ele quer passar por onde terão novas concessões, que é o caso também da nossa 040 aqui. Sim, E teve uma reunião, inclusive, essa semana, eu não sei se foi, eu acho que foi em Ribeirão das Neves, com a NTT, exatamente para tratar desse trecho também aqui da 040, que é um sonho histórico essas importante. malhas viárias importantes que ligam alguns estados e traz produtividade. Muita produtividade, porque vamos lembrar que nós vivemos num país ainda que a principal malha viária é as rodovias, né? Então, a rodovia ela tem que estar em condição de trafegar. O alimento, os grãos, eles são todos transportados, a grande maioria dos grãos, soja, feijão, arroz, por caminhão, não é por trem. É um dos motivos que ainda encarece ainda os alimentos. Também. Então nós temos que ter estradas, sobretudo essas estradas de grande tráfego, elas têm que estar em condições de preservar a vida, de dar estabilidade, e quando as estradas estão assim, elas também influenciam muito na economia local. A economia vai se trafegar bem porque vai gerar empregos nas regionais onde se começam as obras e também vai trazer um fluxo de melhoria de transição. Então pode até, depois de um certo tempo, melhorar o preço-custo. Exatamente. Você pega aqui a 040, eu falei muito da 381, Sim. Que é um investimento de quase 30 bilhões de reais. Pensa o que não custa uma... De turismo vai ser muito bom, porque vai se recuperar uma área... Exatamente. E aqui a 040... Porque o que ocorre com a 040? Ela corta, ela entra dentro de várias cidades aqui. Então, primeiro você tem essa coisa da mobilidade urbana, né? Você tem que ter... A gente hoje, é uma prioridade do governo do presidente Lula, essa questão da mobilidade urbana. Da mesma forma que ele está investindo nas concessões. Eu falei da 381, falei da 040, mas quero falar da 262 também, que nos liga ao estado de Goiás. É outra também, que vai fazer agora, a ideia é pegar de Nova Serrana, porque ela é duplicada até Nova Serrana. Agora tem que fazer de Nova Serrana até Uberlândia, que é outra concessão. São outros polos também. Outros polos também, é o polo da soja, né? Sim. O Triângulo Mineiro. Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, renovar aqui os nossos compromissos com a cidade de Sete Lagoas, dizer que a gente está acompanhando tudo, brigando muito para vir mais recursos para cá. Eu quero estar aqui em breve na inauguração do Instituto Federal, que eu acho que ele vai fazer um diferencial muito grande para a cidade. E a gente vai estar acompanhando para e passo também essa renovação da concessão da 040, Sim. que vai salvar tantas vidas, que vai fazer vai revitalizar, é uma revitalização. Além de gerar economia e salvar vidas. Então a gente vai estar acompanhando, para e passo, e quando você quiser, vamos falar que nós estamos sempre à disposição. Sim, muito obrigado essas informações e sempre acompanhar também o que o governo federal vem fazendo e trazendo essas informações que é muito boa para poder a população conhecer mais o que está sendo feito e não desfeito. Essa construção é muito boa. E as informações tragas agora é para poder orientar que está sendo feito e construído. Basta agora a população ter conhecimento e a gente vai poder ajudar nesse canal de engajamento com a população direta. A cultura está aí atendendo vários municípios e vamos passar essas informações sempre.
Eu queria também dizer aqui, por último, quem quiser me seguir para pegar, eu tenho muita informação nas minhas redes sobre o governo federal. Meu Instagram é Gleide, Gleide, PT, Partido dos Trabalhadores 13. Me segue lá que vocês vão estar sempre vendo as notícias do governo também. Mas segue o governo federal também, o Comunica BR. Isso é muito importante. Vamos deixar a todos aqui um abraço, obrigado, e a todos vocês, até a próxima. Precisa saber para ela poder cobrar. Eu queria até aproveitar para falar aqui que quem quiser saber o que é de recurso do governo federal... Isso é bom para poder acessar e visualizar. Tem um site que chama Comunica BR. É só entrar lá, Comunica BR. Aí você vai ver o quadrinho lá, cidade, você vai lá e escreve. Eu já tinha visto o Paulo Pimenta fazer. Exatamente. Primeiro você vai lá e seleciona Minas Gerais, depois você escreve Sete Lagoas. Vai sair tudo na tela do seu computador, do seu telefone, todos os recursos que o governo federal estão aportando no seu município. E aí você vai poder saber o que é dinheiro do governo federal, o que é dinheiro do município. É o caso que eu te falei do Minha Casa Minha Vida. Sim. Tem prefeito aqui em Minas que anuncia as casas como sendo dele. Sinto muito, querido, mas quem pagou todo o recurso do Minha Casa Minha Vida, ele é 100% verba federal. E muitas vezes vem do governo federal porque o próprio município não tem planejamento. A grande maioria dos municípios não tem esse planejamento. Então, aí o governo federal que vai arquitetar para poder amparar os municípios e a população. É isso. Isso aí, então. Muito obrigado aqui ter vindo aqui. Eu sei que o seu tempo é muito curto. E a estadia está rápida dentro de Minas Gerais, porque ainda isso e tudo é o quê? O servidor público saber que vai receber, saber quanto que vai poder investir amanhã na saúde, na segurança. Você falou de saúde. Vamos falar dos hospitais estaduais, por exemplo. Porque você tem hospital federal, você tem hospital filantrópico, mas você tem hospitais estaduais. Sim. Vamos falar aqui da situação que se encontram os hospitais regionais. Estão todos parados, todos. Sete Lagoas tem um que o atual prefeito era deputado estadual, era líder na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa, e ele sempre falou que iria, nunca aconteceu. Então, quer dizer, aqui já existe um colapso, a UPA não suporta, porque as cidades em torno de Sete Lagoas, elas são baldeárias, igual assim acontece com a capital. Então, os municípios não se organizam e a UPA daqui está em colapso já. Então, quer dizer, período do carnaval agora, qual é o risco? Total. Por isso, veja você, e assim, eu anunciei aqui, acho que todo mundo já sabe, que está no PAC mais uma UBS para cá, que é uma unidade básica de saúde, e mais uma policlínica. Agora, um hospital aqui faz toda a diferença. Esse hospital regional, ele já tinha que ter sido concluído. Esse não, esses, porque tem aqui, tem em Valadares, tem em Lafayette, tem em Teófilo Otoni, tem em Divinópolis. Esses hospitais estão todos... Está na base, né? Exatamente. Então, a grande maioria deles viraram um elefante branco. Sim. Então, veja, essa coisa de saúde é um negócio muito sério. Se tem uma coisa na vida que você não pode prorrogar, deixar para amanhã, é a saúde. Concorda? Tem coisas que você não pode deixar para outro dia. A prevenção... A prevenção é tudo. Então, o Zema já poderia ter concluído esses hospitais regionais. Imagina você se esse hospital aqui tivesse pronto e acabado, o tanto que ia desafogar também Belo Horizonte. Porque o Risoleta Neves, por exemplo, que é um hospital do estado, o Risoleta não aguenta mais nada. O Risoleta está com déficit gigantesco. Por quê? Porque o Risoleta tem que atender Belo Horizonte, mas atende também toda aquela região ali do circuito de Venda Nova. E agora já não está atendendo aquela demanda, já agora é tudo controlado. Exatamente. Tem uma restrição agora. Eu sei, eu estou acompanhando. Então veja você, se esse hospital aqui estivesse pronto, ele estaria desafogando o Risoleta, mas também os outros hospitais da região metropolitana, sobretudo de Belo Horizonte. Então, esse cuidado falta ao governo do Estado. O governo do Estado não prioriza. E aí não tem meias palavras. Não prioriza a saúde, não prioriza a educação. As nossas escolas... Priorizou os 300 salários. Né? Exato. As nossas escolas estão extremamente precarizadas.
Os professores ganham mal demais. Olha agora o que aconteceu. O governo federal aumentou o piso da educação. Sim. Aumentou. Então, todos os professores da rede federal vão ganhar o dobro do professor do Estado. Eu fui professora do Estado. Tem município aqui, vamos falar da saúde, que o governo federal enviou o 13º e o bônus e o município não pagou. Isso é um crime de apropriação. Crime, lógico. E isso aí abafa. Aí Somos isso, nós da empresa que tem que levar falar, isso, e aí é isso que acontece. São 10 SAMUs, né? 10 ambulâncias. 10 ambulâncias. O SAMU aqui está sucateado. Tem ambulância sendo empurrada no tranco. A coisa é tão grave que não há manutenção. Você pensa o seguinte, só o ano passado, de transferência direta para o município, o governo federal transferiu para o município de Sete Lagoas 396,58 milhões. Nossa. Isso é a transferência direta, Nós podemos abrir aqui e dividindo isso para 200 mil habitantes. Exatamente. Então, são situações que a gente não precisava estar vivendo. Mais médicos. 27 novos, não sei se vocês sabem disso, mas 27 novos médicos foram mandados para cá pelo programa Mais Médicos. 8 novos profissionais a partir de 2023. Então, tem